Um dia encontrei nessa vida de esperanças perdidas, novo rumo a seguir. Tomei meu barquinho no escuro e num porto seguro de paz encontrei. Dona Josefa Ribeiro. Tudo bem, Dona Josefa? Tudo bem. Bom dia. Eu sou Josefa Ribeiro Gomes, tenho 65 anos e conheci a Maria da Graça mais ou menos em 92, quando minha filha, desde 90, quando ela nasceu, 6 meses depois, ela teve um problema de saúde. Ela passou a ter crises convulsivas sem um motivo aparente. Então, quando eu vim em 92 para a ilha, uma pessoa que fazia nosso transporte me indicou um centro espírita, porque clinicamente ela não tinha causa. E ela me indicou um centro espírita na saúde, de Bernardo Loureiro. E Bernardo me orientou que eu precisava trabalhar e que eu precisava encaminhar Manuela a esse centro. Através de Dona Tenísia, eu conheci o Centro Espírita Irmã Maria da Graça. Dona Tenísia era uma moradora de Berlinque, que é a mãe de Vera Britos, que era uma das cofundadoras do centro, uma trabalhadora, certo? E Dona Tenísia nos recolhia toda terça-feira, não, de início era domingo, certo? Nos levava, quem quisesse ir para o centro, ela levava de graça. E foi assim que eu conheci o centro. Após algum tempo eu conheci Dona Décio Henrique, hoje meus vizinhos, e passei a participar dos trabalhos do centro, de estudos e de atendimento, que nessa época era feito numa salinha muito pequena, porque estávamos começando a construir, certo? E desde então eu continuo no centro até hoje. Após algum tempo, nessa salinha onde atendíamos, começamos a construir um espaço maior, que até hoje está lá. E nesse espaço maior foi que Manuela, minha filha, foi atendida pelo médico específico, porque o problema dela não tinha causa. Ela tinha uma crise, nós fazíamos uma ressonância e dava perfeito, certo? E não tinha explicação. E com essa consulta, com essa visita, esse atendimento desse espírito, ele deu a justificativa. Ele nos orientou que, quando Manuela estava muito, como é que eu digo, exaltada, ou estava muito calma, havia um choque entre, nós temos 2 lados do cérebro, né? O esquerdo e o direito. E no caso dela tinha uma falha, que aí havia descarga, e essa descarga causava a crise. Porque Manuela estava bem, assim, de repente ela parava, ficava quietinha, e aí nós já tínhamos que encaminhar para o hospital. Só que os médicos não tinham também uma causa. E o jeito foi a gente procurar o centro espírita, e esse espírito nos deu essa explicação. Eu nunca suspendi o remédio, certo? Só que a gente passou a diminuir. E o interessante é que quando Manuela completou 7 anos, as crises sumiram. Também fizemos uma consulta a um espírita no norte do país, e ele nos proibiu de comer alguma coisa. Manuela não podia comer chocolate, não podia comer banana, e passou uma garrafada. E graças a Deus, a orientação desse espírita, certo? Doutor Barral? Doutor Barral, que começou a atender no centro espírita lá em Itaparica. Irmã Maria da Graça. Irmã Maria da Graça, certo? Então até hoje nós estamos lá no Maria da Graça, fazendo o que é possível que a gente faça. Tá, a senhora também falou de uma pessoa um tanto simpático, que era o senhor Manuel Sacramento. Manuel Sacramento foi um dos trabalhadores, certo, da botica.
Então, ele era aquela pessoa que você chegava lá tipo 6h30, certo? Ele ia lá no centro para abrir o salão e atender a quem chegasse. Uma pessoa super prestativa, que conversava, que atendia todos que chegavam. Que morava num lugar super difícil, porque era uma lama, era um lugar deserto, mas ele não tinha dificuldade. Qualquer pessoa que falasse sobre uma plantinha era acolhido por seu Manuel, certo? Que ficou lá até bastante tempo, até que com uma certa idade teve que ir para Salvador e infelizmente nós perdemos a presença de seu Manuel encarnado, porque espiritualmente ele continua no Maria da Graça. A senhora também enfatizou a importância, não é, de Dona Tenísia, mãe de Vera Brito, né, que ela tinha uma marcenaria e colaborava com o transporte. E fala um pouco aí de Dona Tenísia. Dona Tenísia era a pessoa que tinha o transporte e que era mãe de Vera Brito. Vera Brito era a pessoa que tinha uma marcenaria e que ajudava na montagem dos bancos. Certo? Então, a maioria... Os bancos do Centro Novo, porque o Centro Velho, a salinha não tinha bancos, certo? A salinha, o que hoje é a cozinha. Não tinha uns bancos bons, legais. A gente sentava no que achava. Pegava uma tábua, botava um bloco, ou um banquinho, coisas assim. Com a construção do Centro Novo, da sala atual, certo? Vera foi aquela pessoa que se empenhou, porque ela tinha marcenaria, certo? Contando com a ajuda de todos, porque tínhamos um grupo muito cooperativo, certo? Então, ela era a pessoa que produzia aqueles bancos e que levava para Maria da Graça. Até hoje, né? Os bancos da Vera estão lá até hoje. Então, você chega lá, você sentar naquele banco de madeira, ali está a mão de Verinha, certo? Ela ficou conosco um longo período, que também atendia na homeopatia com Dona Déa. Ela que era companheira de Dona Déa nas viagens para a homeopatia, para o atendimento. A senhora também falou que, como ela tinha essa facilidade com o transporte, ela pegava o pessoal com o seu transporte, com o seu veículo e levava, porque aqui na ilha de Itaparica ainda tem essa questão do transporte, que é um tanto complicado, né? O transporte aqui é muito complicado. E como é que ela fazia isso? Ela saía... Ela saía de Berlinque, certo? Aí se ela passasse em Aratuba, tivesse alguém que ela conhecesse ou que ela soubesse que queria ir para o centro. Começava por mim. Aí, vamos, Rosilda, para o centro, certo? Porque Rosilda, ela é de Caixa Prego. Rosilda é de Berlinque. A Berlinque. 90 em Berlinque. Certo? Isso. E aí ela recolhia. Quem pudesse contribuir com algum valor para o transporte, dava. Quem não tivesse via transporte, não ficava. Ela levava do mesmo jeito. Certo? Então, a maioria das pessoas conheceram Maria da Graça através do transporte de Dona Tenísia e de Vera, que também tem a Cristina, que era outra filha de Dona Tenísia, que não participava diretamente, mas que ajudava sempre que possível. Então a gente pode considerar, né, que Dona Tenísia era verdadeiramente o médio de transporte. De transporte. Nós temos médios específicos, fundadores. Dona Tenísia de transporte, seu Henrique do atendimento médico, temos a Vera com os bancos, certos? E temos também o Demétrio na parte financeira, que também estava presente. Temos o Roberto, né? Temos o Paulinho, que também foi um dos fundadores e que depois saiu. A Margarida e a Marli, mas eles eram de lá, então não participavam dessa rotina de cá. É Cavalcante com nós. Ótimo. Então, esses acontecimentos foi por volta do ano de 1900 e... Início de 1992 até hoje, certo? Nós estamos durante todo esse período, de alguma forma, trabalhando no Centro Espírita de Maria da Graça. Que está completando agora 37 anos, no dia 8 de novembro de 2025. Contando sempre com o amparo, com o afago, porque, embora como tenha sido comentado, ela não dê muitas mensagens, mas quando você entra na salinha, você sente a energia, uma energia de paz, de aconchego, certo? Então, eu acho que Maria da Graça é isso. Ok.
Agradecemos, dona Josefa, pelos seus relatos, que realmente dona Josefa fez um relato do atendimento espiritual de um benfeitor, Dr. Barral, que posteriormente nós vamos sim pesquisar. E o senhor Henrique, que está aqui nos bastidores, acompanhando a gravação, nós vamos gravar uma parte de um dos episódios com o senhor Henrique Amaral, para ele falar mais de quem foi Dr. Barral, porque realmente como a espiritualidade atuou sob a sua filha, né? Então, desde já, agradecemos imensamente pelo seu relato, dona Josefa. Muito obrigado. Eu agradeço, James, a oportunidade de falar sobre isso, e também não podemos deixar de esquecer que, além da Maria da Graça, nós temos uma equipe maravilhosa de socorro, de atendimento, certo? Nós temos aquele espírito que parece que não é espírito, o Augusto, certo? Porque a gente conversa com ele como se estivesse conversando com o vizinho. A gente tem o Issan, que é mais retraído, mas que sempre está nos socorrendo. A gente tem uma equipe espiritual muito poderosa e muito grande. Só falta a gente se achegar mais, que às vezes a gente esquece um pouquinho. Ok. Muito obrigado, dona Josefa. Rosilda Vieira, como vai? Eu estou bem. Tá. Rosilda, você pode relatar a sua relação pessoal, a importância do espírito dessa benfeitora irmã Maria da Graça na sua vida? Como tudo começou? Meu nome é Rosilda Vieira Santos, tenho 68, tenho 69 anos e comecei indo para essa benfeitora irmã Maria da Graça. Tem uma relação muito importante na minha vida, que eu comecei por centro pela dor, para não perder um filho. Isso eu já tinha antes, quando eu tinha uns 7 anos, um espírito qual eu não entendia nada, me relatou que isso ia acontecer e que eu só ia melhorar através do centro espírita, que eu ia ter esse filho e que essas coisas iam acontecer e que eu só ia... Aí um dia, em 92, no início de 92, eu fui conhecer a casa de minha cunhada, a mãe do meu segundo casamento, né? O pai. Aí eu fui conhecer minha cunhada lá em Taparica. Por coincidência, conheci Dona Cessé. Desses encontros, ela me convidou. Ela disse: você vai ter que ficar aqui hoje, vai ter que dormir aqui hoje. Eu, sem querer, aí ela me segurou. Isso, meus filhos já conheciam ela, já chamavam ela de vó. Principalmente Iule e Emílio, os dois do segundo casamento. Aí ela assistiu o Evangelho. Foi quando o Evangelho no Lar, foi quando eu conheci vocês dois assim de vista, assim, naquele momento. Já conheci a Margarida, já conheci a Marli e conheci o Dr. Francisco nesse dia que eu dormi em Taparica, no início de 92. Daí passou um tempo, eu não fui mais. Daí, quando foi em 94, aí fui de novo, mais Vera, foi também aí que Dona Tanísia também foi que me levou a começar a ficar frequentando o centro. Eu tive um problema muito grave com um filho meu. Eu assim andei meses para tudo quanto é clínica, tudo quanto é hospital com ele. E um dia eu ouvi uma voz que eu já tinha escutado há uns anos atrás, em 78, eu ouvi essa mesma voz. Seu filho não foi diretamente assim, ele vai ficar bom a partir do momento que você começar. O problema dele é no centro espírita. Aí foi que eu comecei
liguei para uma ex-patroa minha, ela me indicou, eu comecei o tratamento dele lá em Salvador, em Bezerra de Menezes, e eles me indicaram eu frequentar o centro em Taparica. Foi aí que eu comecei a frequentar. Eu já participava dos evangelhos no lar, na casa de Dona Cecé, mas passei a frequentar em 92, lá já no centro, com meus 4 filhos, com Dona Tanísia, que nós éramos vizinha, mais velha, ela que me levou. Primeiro de caçamba, depois numa caminhonetezinha, depois num Furgolite, e já em 2000 começou a ir de ônibus. Foi quando a empresa do filho dela veio para aqui trabalhar, ela começou a ir de ônibus. E Maria da Graça foi assim, eu fui muito acolhida. Meu filho, assim, foi uma fase assim, muito difícil. Não era uma convulsão, mas ele tinha assim, entidades, obsessores muito violentos que vinham assim na vida dele. E no Maria da Graça, ele, além de eu ter começado o tratamento lá em Bezerra de Menezes, com o doutor Natividade, aí em Maria da Graça eu comecei o tratamento, terminando o tratamento dele lá, e lá fiquei. E aí eu, meus 4 filhos, toda terça-feira, podia estar chovendo, podia estar como fosse, todo mundo arranjava lona, cobertor, e nós íamos. E assim eu fui tão bem acolhida. Aí foi que eu fui me dar conta de uma voz que eu tinha escutado quando eu tinha 7 anos de idade, do que estava acontecendo comigo. Que a voz me disse que essas coisas todas, esses 4 filhos, que eu ia ter essas coisas todas, mas o que me levou, que ela disse, sua vida só ia melhorar quando eu me doasse, quando eu fosse trabalhar. Aí quando eu entrei em Maria da Graça, foi que eu senti a energia, aquela amorosidade, aquele acolhimento da irmã Maria da Graça, foi que eu fui me dar conta de uma voz que eu tinha escutado em criança. E daí eu tô, até hoje meu filho tá bom, hoje tá com 46 anos, não sabe o que aconteceu com ele, graças a Deus, não sabe, que foi muito grave, não sabe, e eu só tenho assim, gratidão por essa casa, por esse acolhimento, e não... Rosilda, a irmã Maria da Graça tem uma música muito especial que é cantada nos momentos da finalização das palestras públicas, e me parece que você é uma das vozes, né, que muito nos abrilhanta com a sua voz. Eu acho que não sou eu, gente. Você pode então nos dar uma palhinha, você cantar essa música da irmã Maria da Graça? Posso, sim. Eu sou mais afinidade com quanta luz, que eu sei que eu tenho mais, mas eu posso, sim. Shalom. Shalom. Um dia encontrei nessa vida de esperanças perdidas, novo rumo a seguir. Tomei meu barquinho no escuro e num porto seguro de paz encontrei. Nas ondas da minha viagem me deram passagem, uma fez sem luz. Agora eu tenho a certeza de que toda a beleza da vida é Jesus. Shalom, 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 aleluia. Shalom, 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 aleluia. Tudo
ficou mais bonito, e o mundo em cores a mim encantou. Nasceram flores nas pedras, e o preto das trevas de azul se enfeitou. O sol nasceu radiante, enchendo meu peito vazio de luz. Agora eu tenho a certeza de que toda a beleza da vida é Jesus. Shalom, 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 aleluia. Shalom, 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 aleluia. Muito obrigado, dona Eu que Roseli. agradeço essa Muito oportunidade. obrigado. Jesus nos abençoe. Muita paz. Muita paz. Shalom. Bom, estamos aqui com Luzineide Lago. Bom dia, Luzineide. Bom dia, James. Bom dia a todos. Luzineide, me fala sobre a sua relação com a irmã Maria da Graça na ilha de Itaparica, aqui na Bahia. Bom, eu cheguei aqui em 2004, né? E eu já era espírita, passista, médium, trabalhava com o grupo em Salvador. E vim para aqui porque, na verdade, quem me trouxe para ele foi meu pai, né? Meu pai, quando se aposentou, comprou uma casa no condomínio Lagoa Dourada, em 1981, e a gente não conseguiu mais sair da ilha. Todo ano eu vinha, passava um mês todo aqui. E aí, em 2004, eu vim para ficar, e aí ficava assim, querendo reencontrar um centro espírita aqui, até que um casal de amigos me deu o livro que Dona Deise Henrique tinha escrito esse livro, e eu li o livro, achei interessante, e depois você me falou do Centro Espírita Irmã Maria da Graça, que ficava em Itaparica, numa oportunidade que eu encontrei com você lá em São Sebastião do Passaí, num evento. E aí eu fui com esse casal, né? Na verdade não fui com o casal, eu fui com Ieda, né? Ieda foi quem me levou, né? E o que me chamou a atenção do Maria da Graça foi o acolhimento, né? Eu me senti muito acolhida. E também, assim, a simplicidade que eu sentia nas pessoas e no grupo, né? Uma energia, assim, diferente, acolhedora, amorosa. E aquilo ali realmente me chamou a atenção e eu me interessei realmente em ficar na casa e fui ficando. A importância que a irmã Maria da Graça, essa benfeitora espiritual de todos aqui na ilha de Itaparica, o que a irmã Maria da Graça significa para você? Bom, a irmã Maria da Graça, para mim, ela é uma pessoa muito especial na minha vida, porque o acolhimento que eu tive dela, o amparo, eu passei momentos difíceis naquele período, né? E aquele acolhimento, aquelas orientações que eu recebia através da Dona Adélia, do seu Henrique, Pai Geraldo, então, aquelas novenas de Pai Geraldo, aquelas cartas, né, que tinha um atendimento que a gente fazia com as cartas, eu fazia aquelas cartas, né, pedindo ajuda, pedindo amparo, aquele desabafo todo. Então, tudo aquilo ali foi muito importante, porque a partir dali eu fiz escolhas, né, e eu aceitei os desafios das orientações que eles me passavam. Muitas vezes eu achava até difícil, eu achava até que eu nem ia conseguir, mas eu tinha consciência que aquelas escolhas eram decorrentes daquelas orientações.
E hoje eu vejo que realmente eu fiz a escolha certa, né? Eu segui realmente o Evangelho do Cristo, eu procurei me esforçar muito dentro do conhecimento do Evangelho e do esclarecimento que a doutrina trazia para mim. E o mais importante de tudo foi que a pessoa que eu acabei me tornando, né? Me ajudando muito assim a vencer as minhas dificuldades íntimas e procurando realmente me conhecer, o nosso grupo que a gente tinha do estudo de Irmã Cidufo, né? Aquele grupo de estudo que nós Oficina criamos. do Sentimento. Oficina do Sentimento, foi uma oficina maravilhosa, que ajudou muito a gente a se conhecer, né? Foi muito bom. Ótimo, então agradecemos o seu relato, que certamente cada um dos trabalharam e trabalham na Irmã Maria da Graça tem a sua experiência pessoal. Muito obrigado, Luzilete. De nada, eu que agradeço. Pronto, dona Zé, agora sim, né? Foi bom. Foi bom, você gostou, né? Muita paz, estamos aqui com Luciene. Muita paz e um bom dia a todos. Eu sou Luciene Barbosa Moreira, tenho 55 anos e alguns anos atrás eu tive um problema de saúde muito sério, onde achavam até que eu estava maluca, porque as coisas que eu falava, minha família tinha medo, e eu não dormia à noite, e era muito assim delicado mesmo, eram noites assim bem, digamos assim, conturbadas. Mas já era a mediunidade em si, que eu não sabia que tinha, mas que eu tinha da proximidade da espiritualidade, boas e também ruins, né? Porque fica um campo magnético muito solto, né? Então, quando a gente não tem o conhecimento, a gente fica nessa fragilidade. E nesse fato aconteceram que eu tive um problema de saúde, onde eu não dormia e eu já estava já com meus 28 anos nessa fase. E o Lucas estava com, eu lembro que o Lucas estava com 3 anos para 4 anos, ele estava de colo ainda quando eu ia para Maria da Graça. E foi através de Amário, meu vizinho, que minha tia um dia conversando com ele, ele disse, eu estou frequentando uma casa. Aí ela perguntou, que casa? Ele disse, é uma casa espírita, que é lá em Taparica, que chama Maria da Graça. Se você quiser, eu posso levar. E eu ouvi um estudo dentro de casa, só que quando ele falou com ela, eu me escondia para ele não me ver. Eu não queria contato com ninguém da rua. Aí ele acertou tudo com minha tia. Minha tia, nesse dia, tinha uma botica, que ia começar lá em Paraty, lá na Maria da Graça. E antes de eu conhecer a Maria da Graça, eu tive um sonho, porque numa dessas noites que ela estava convidando para eu ir, eu comecei a intensificar minhas orações e aí eu tive um sonho. Nesse sonho eu conheci a Maria da Graça sem ter frequentado. Onde nessa casa era um caminho pequenininho, cheio de mato em volta, e tinha esse senhor, rasta, bem escuro, aquele cabelo bem cheio, porém a luz que tinha em volta dele era assim, parecia um sol. Tudo bem, aí eu não contei para ninguém do que esse sonho, e minha tia acertou o dia e teve a botica que ia ser no domingo. Aí nesse dia ele passou lá em casa às 5 da manhã. Aí minha tia me acordou, me arrumou cedo tudo, e aí eu com muita dificuldade entrei no carro, mas ela não me acompanhou. Eu fui só com a Mara e outra vizinha, Sônia, lá de Barra do Pote. Lá nós chegamos na Maria da Graça, era o caminho igual do meu sonho. A energia que eu senti me deu assim um choque na hora que eu entrei, porque eu comecei a me sentir mal. Aí eu não falei com ninguém, porque eu estava ali assim meio que aérea. Aí teve a hora da fichinha, que o senhor já tinha pego lá, o Amário com o seu Manuel, aí eu fiquei lá guardando um banquinho de madeira, né, que estava com 2 tijolos. Aí eu sentei ali, me sentindo mal, mas fiquei ali quietinha, aí
respirando, que alguém mandou eu respirar, não lembro direito assim quem foi, porque eu estava me sentindo muito mal. E aí na hora eu entrei na sala para conversar com o seu Henrique, que atendeu. Eu lembro que, se eu não me engano, quem atendeu esse dia foi o pai Geraldo que me atendeu. E aí começou bastante, passou a medicação e eu voltei para casa. Aí comecei a tomar remédio da botica e daí eu comecei a dormir. Eu me senti melhor e aí comecei a frequentar as terça-feiras, porque foi passado nessa receita para eu fazer um tratamento espiritual de 3 passes. Aí eu fui 3 sessões desse atendimento, tomando a medicação em casa da botica, suspendi os remédios do médico psiquiátrico que passou e comecei a tomar só o da botica e fazer os passes e me indicaram para ler um livro. No momento agora eu não tenho noção do livro qual foi, eu sei que comecei a ler um livro, não sei se foi Nosso Lar ou se foi alguma coisa referente à mediunidade, que foi também orientado para eu ler, que lá na casa tinha os livros. E aí eu comecei a ler esses livros e fazer esse tratamento na casa. Só que nesses atendimentos que eu fui, todos eu fui sozinha, com meu filho Lucas, de colo, com o seu Amário, que me levava todas as terças-feiras para tomar o passe. Assistia a palestra e tomar o passe. E daí em diante, Amário deixou de frequentar a casa e eu continuei. Eu pegava 2 transportes para ir para Itaparica, na época que eu não conhecia ainda quase ninguém na casa. E nessa volta para casa eu conheci Dona Tenísia, que já estava na casa, já é antiga, e Vera Brito. Que aí na hora de vir embora, ela disse: "Você vai com quem?" "Aí eu vou pegar o carro." Aí todo mundo olhou para minha cara sem entender como é que eu ia pegar carro aquela hora da noite com a criança no colo. Aí lembro que nesse dia ela estava com o carro aberto. E tinha um colchão no fundo, eu sentei com o Lucas no colo, enroladinho na mantinha que eu tinha, e eu botei ele aqui assim, e vim com ele naquela ventania toda, saltei no ponto, desci para casa e comecei a frequentar a Maria da Graça. Na volta, eu fui várias vezes de Bom Despacho, e depois voltava com Dona Tenísia, até ela me convidar para dizer: "O horário vai passar a tal horário, você vai para o ponto tal horário." Eu comecei a pegar o ônibus, que ela já estava rodando na época. Mas andei um pouquinho nesse carrinho de Vera Brito aberto, um bom tempo, com vento, chuva e trovoada. Quando estava chovendo, eu jogava uma lona, porque às vezes a chuva pegava no meio do caminho, mas não deixei de ir um dia para o tratamento, continuei indo para as boticas sozinha, sempre com o Lucas no colo. E na hora do tratamento eu lembro que quando eu saía da sala eu estava passando muito mal. E tinha um casal de Itaparica que ele carregava Lucas para mim. Ele dizia: "Deixa que eu carrego para você, filha, seu filho. Você vai ficar boa." E esse casal, eles me ajudaram muito. De vez em quando eu encontro ele tem um táxi na linha. Na época era Kombi que ele rodava, agora hoje em dia ele tem um táxi. O nome dele é Hamilton. É uma pessoa assim que eu tenho assim, muita gratidão, porque ele carregava Lucas para mim, ele é a filha dele. Aí depois foi que eu comecei a fazer amizade com o pessoal, né, que a Rosilda, que eu já conhecia da irmã dela, a Railda. E a gente começou a se aconchegar mais uma na outra, e veio Ninha também, que Ninha foi uma pessoa assim que me recebeu assim na Maria da Graça, com um acolhimento tão grande, além da Maria da Graça, o espírito, que ela ia na minha casa me ver. Ela ia na minha casa me ver. Várias vezes Ninha foi lá em casa me visitar. Várias vezes. Talvez ela nem lembre disso, mas ela ia. E aí eu comecei a frequentar a casa, depois veio o estudo, aí eu fui convidada por seu Henrique e comecei a participar da mediúnica. Na mediúnica eu tinha um medo incrível de ir para a mediúnica, eu me escondia da mediúnica o tempo todo, e Paulinho mandava vários recados que eu precisava ir para a mesa da mediúnica, que eu precisava trabalhar, que eu precisava ir para a mediúnica, que eu ia melhorar através desse momento também. E aí foi que eu fui para o estudo, leitura e mediúnica, para poder me dizer assim: eu já estou bem,
Agradeço a Maria da Graça, agradeço o acolhimento que a irmã Maria da Graça me deu, foi muito, muito grande. E eu tinha essa freira, irmã Rosália, que me acompanhava. Não sei de que época foi, mas eu tinha o tempo todo essa freira do meu lado. Aí eu cheguei uma época a pensar até que estava me direcionando para eu ir para um convento. Eu pensei até em entrar no convento, para ver se eu ficava boa, porque eu queria uma solução para aquilo que eu tinha, que eu não estava encontrando resposta. Entendeu? Apesar de já frequentar a igreja católica, eu não tinha resposta, mas foi na casa Maria da Graça que eu obtive as respostas para essas necessidades que eu tinha, que já era já mediunidade, mas não era de família muito de oração, mas que aconteceu e eu encontrei a Maria da Graça e eu tenho muita gratidão. Ok. Agradecemos a Luciene por esse seu relato tão emocionante, né? E que certamente nos deixou muito, muito comovido. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu relato. Eu que agradeço a oportunidade também. Obrigada.